Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui dando início à nossa live da semana, aqui pela página do Grupo Espírita Jesus e Maria. Hoje vai ser uma live diferente, até mesmo proposta das nossas irmãs convidadas, que são a Lourdes e a Ana, lá do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, casa co-irmã do Jesus e Maria, que a gente tem sempre um apreço muito grande, a gente está sempre em contato, eles vêm no Jesus e Maria nas nossas atividades, a gente está sempre também. É uma irmandade de verdade, né? Então, é importante que a gente reforce isso daqui, uma vez que nós estamos entre colegas, entre irmãos. Hoje, o tema vai ser os apóstolos do caminho, que foi uma proposta que a Lourdes e a Ana prepararam para a gente. Inclusive, eles já até trabalharam de uma forma similar esse tema numa das lives que eles fizeram lá pela página do GEAL, né, no YouTube, e hoje elas vão trazer esse bate-papo para a gente. Então, na verdade, vai ser mesmo uma integração. É importante que a gente enfatize isso. Eu gostaria, então, que todos que participassem, que todos que estivessem conosco, se colocassem, né, em seus comentários, fizessem os seus posicionamentos, para que a gente possa compartilhar com a Ana, com a Lourdes e interagir durante o nosso bate-papo. Então, antes de a gente iniciar de fato com a nossa prece, vou dar as boas-vindas às nossas irmãs. Lourdes, Ana, muito boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, mas é um bate-papo mesmo, Renan. Para a gente conversar sobre Jesus. Porque, na realidade, nós estamos aprendendo, todos nós, né? Então, assim, quando a gente troca, fica mais... a gente consegue aprender mais, né? A gente consegue... Até porque todo mundo tem um pouquinho a colaborar, né? Então, juntando os nossos pouquinhos, né, a gente vai enriquecendo a palavra que eu queria falar, exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Então, deixa eu fazer uma coisinha antes de nós começarmos. Eu vou começar aqui, compartilhar o link lá nos nossos grupos. Enquanto isso, se vocês quiserem falando um pouquinho sobre esse bate-papo, rapidinho. Tá bom. Como é que vai ser? Qual é a proposta? Então, a gente também faz esse tipo de conversa lá no canal do GEAL, né? Nós somos do GEAL, do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, como o Renan falou, e desde maio a gente vem fazendo esse estilo. Oi, Paulo, boa noite, muito obrigada pela acolhida e pelo convite. E no mês de maio foi aniversário do GEAL, né? Então a gente fez um mês todo de comemoração do aniversário. O Pedro contou a história do GEAL, ele conta essa história há 15 anos, né? O GEAL fez 15 anos, ele conta há 14. Conheço bem essa história, que é sensacional. Há 14 anos ele conta a história e a gente ri. Aí, com essa oportunidade, né, desse ano, né, com a pandemia, eu falei, Pedro, vamos gravar essa história para ficar na história do GEAL, para ficar gravada no YouTube. E assim foi. Aí a Isaura, que foi a primeira palestrante, enfim. E a gente viu que essa forma de bate-papo fica bem legal, as pessoas gostam, as pessoas interagem. Oi, Maurício Coelho, tudo bom? Verônica, tanta gente conhecida. É isso, Renan, então estamos aqui para um bate-papo. Maravilha. Então, como a gente tem feito habitualmente aqui na nossa página, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem hoje do livro Ânimo, de Lorival Lopes, e depois nós faremos a prece e iniciaremos o nosso bate-papo. Tá ok? Muito bem. A mensagem de hoje, desse livrinho, ela é intitulada Usar
bem o espelho. O espelho te ajuda, bastando que saibas usá-lo. Sempre que possível, achega-te ao espelho, olha no fundo dos teus olhos, pensa em Deus e depois afirma vigorosamente: estes olhos mostram uma grande capacidade, uma profundidade, uma paz, uma beleza, uma luz. Neles está uma força poderosa. Podem resistir aos contratempos, descobrir as soluções que se escondem, vencer desafios, gerar otimismo, alegria, esperança e fazer a vida feliz. Se pensas em Deus quando olhas para ti, ele aparece nos teus olhos. Faze este exercício. Dize o que de melhor esperas e confia em ti. O que vês nos teus olhos, a vida confirma e realiza. Então, queridos, eu convido a todos nesse momento para elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, para que possamos iniciar a nossa reunião. Senhor Jesus, querido Mestre, amado irmão, aqui estamos, Senhor, mais uma semana com a possibilidade de estudar e conhecer um pouco mais sobre o Teu Evangelho, sobre os Teus ensinamentos, através desta reunião online, que na noite de hoje possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber todas as reflexões propostas e buscar levá-las, colocá-las para frente através do nosso exemplo, através da nossa conduta e, assim, espalhar a mensagem de amor do Cristo. Agradecidos, portanto, por essa oportunidade, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. A Isabela colocou aqui para a gente que leitura linda, né? E a gente, olha só, gente, isso daqui que coisa maravilhosa. Nós já estamos indo além das fronteiras. A Elda está assistindo a gente lá de Aracaju. Coisa boa, né? Então, pessoal, aqueles que nós não tivemos a oportunidade, sejam todos bem-vindos. Essa mensagem que a Isabela colocou, que é uma leitura linda, eu escolhi porque, como nós vamos falar de Jesus e a mensagem fala sobre o espelho, não existe melhor espelho para nós do que o Mestre Jesus, não é? Então, a gente tem a oportunidade hoje de buscar entender a mensagem do Mestre através do entendimento também dos seus apóstolos. E é isso que a Lourdes e a Ana vai propor para a gente. Então, Lourdes, Ana, mais uma vez sejam bem-vindas e vamos dar início. Fiquem à vontade. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. É muito tranquilizante quando a gente fala de Jesus, né? Jesus nos dá uma paz, uma calma, e cada vez que a gente lê alguma coisa, uma história, uma parábola, uma passagem, aquilo nos traz uma maneira de entender de uma forma diferente o que nós estamos passando, né? Porque esse consolo que ele nos traz, quanto sofrimento ele teve, os próprios apóstolos, os seguidores, né? Como sofreram, né? Com discriminação, com muita dificuldade, né? De ser cristão. Então, isso é muito bom. E aí, para nós, quando a gente começa a ler, a gente se interessa cada vez mais, porque vai crescendo dentro da gente aquela necessidade de saber mais, porque quanto mais a gente estuda e vai se informando, mais a gente se sente protegido e amparado. E essa leitura inicial do espelho realmente foi maravilhosa.
E aí a gente faz uma diferença entre apóstolo e discípulo. É uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Até a gente mesmo estudando, muitas vezes a gente confunde, parece que é igual, né? E aí, só para a gente iniciar, o discípulo, geralmente a gente entende por discípulo o aluno, o aprendiz, aquele que está aprendendo. Ele é discípulo porque ele ainda não tem condições de ser alguma pessoa acima, mas com certeza vai ter. Então, ele segue aos professores, ao mestre, ele ouve a palavra, ele pratica aquilo que está sendo estudado, que está sendo apresentado. E apóstolo já não é a mesma coisa. Apóstolo é aquele que realmente aprendeu já e já está exercitando aquela função de quando ele era discípulo. Então, quando Jesus chama os apóstolos para fazerem parte da sua caminhada, da construção do seu reino divino na Terra, ele chama muitas pessoas, mas, primeiramente, ele chama esses que ele vai dizer que são os apóstolos, são aqueles que vão ouvir a ele os ensinamentos e que ele pretende que vá depois levar todas as pessoas que necessitam em todos os locais. E aí, nesse início, eu queria começar falando de um capítulo que tem no Boa Nova, o livro de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Esse livro ainda é a leitura pelo Humberto de Campos. Depois é que ele vai passar a escrever como Irmão X. E no capítulo 3, e vocês podem participar, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser inserir alguma coisa, quem tiver alguma observação, gente, fiquem à vontade. Nós não somos doutoras da lei, tá? E Renan também. Olha, estamos recebendo um beijo especial, uma alegria em nos rever, a Cristina Vargas. Que legal. Estudou com a gente no GI. Foi mesmo, é verdade. Então, aqui nas primeiras pregações, Jesus vai fazer as primeiras pregações com seus apóstolos. É quando ele vai começar a chamar para reunir os apóstolos e fazer aquela pregação. Inclusive, nos filmes de Jesus, a gente até faz isso muito, né, nas casas espíritas, quando a gente se reúne no Natal, aquela chamada dos apóstolos, quando Jesus está na praia e começa a chamar os apóstolos um a um e começa a dizer a eles o que eles têm que fazer. E a gente vai passar por isso também. E aqui nas primeiras pregações, Jesus estava com João Batista, conversando com ele e tal. E aí eles estavam falando sobre várias coisas, e aí eles saíram de onde eles estavam, de Jericó, e Jesus foi para Jerusalém, se dirigiu para Jerusalém. Passou a noite e tal, e aí no dia seguinte Jesus vai ao templo. E fica ali no templo, sentado, pensando, meditando, e de repente tem um grupo de sacerdotes conversando, e aí começam a se dirigir para Jesus, como se Jesus fosse um ser de outro planeta, né? Porque eles começam a falar, quem é aquele que está ali? Olha a aparência dele. E começam a puxar assunto com ele, até que um sumo sacerdote, que é alguém que tem uma hierarquia dentro da parte sacerdotal, e pergunta para ele, Galileu, o que fazes aqui? Galileu, porque eles perceberam que ele não era um homem dali da região deles, era um galileu, era uma aparência diferente, a forma de se vestir diferente, então a vestimenta, a forma de cabelo, o rosto, o formato, tudo isso denota uma outra pessoa de um outro lugar. A gente sabe, né, como é que é. Aí ele pergunta, Galileu, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Aí ele responde, eu passo por Jerusalém porque eu estou buscando a fundação do reino de Deus. E aí eles começam a debochar de Jesus, gente. Reino de Deus? Você acha que você vai conseguir instituir o reino de Deus aqui? Em que lugar é esse? Você já tem o terreno? Aquela coisa que a gente já sabe, né? Mas isso é só uma lembrança para a gente poder chegar lá nos apóstolos. Aí ele responde, esse reino é uma obra divina no coração das pessoas, da humanidade. Aí ele começa a perguntar, mas começam a fazer observações, mas um reino dentro do coração, eles não conseguiam entender isso, né? Como nós até hoje, né? Muitos ainda não conseguimos. Aí eles começam a conversar sobre isso, e lá pelas tantas ele fala para Jesus, pergunta para Jesus, por acaso, isso tudo que você está querendo fazer, construção desse reino,
você conhece Roma, Atenas? Aí Jesus responde, não, não conheço, mas eu conheço o amor e a verdade. E aí eles foram conversando sobre isso. Aí Hanan, mais interessado ainda, falou, mas tens a ciência dos códigos da corte provincial, das leis do templo? Será que você conhece tudo isso para estar falando que vai constituir esse reino aqui? Aí ele fala, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí a conversa continua e tal, e aí ele começa, aí eles ficam ali naquela conversação, e aí Jesus sai para começar a fazer a vida dele. E lá, quando ele passa pela praia, assim, pelo lago de Genezaré, pelas águas transparentes, e que ele estava. Aí ele começa a descrever aqui aquela beleza, ele vê uns pescadores. E ali naquele bando de pescadores, eles estavam cantando uma cantiga, né, que eles costumavam cantar quando eles iam para o mar, antes de ir para o mar, como se fosse uma canção de oração, né, para que aquilo desse certo. E ele, quando ele passa por ali, ele vê aqueles pescadores e ele começa a chamar Simão, né? Simão, André, e ele começa a chamar um ou outro. E todos ficaram assim, olhando para ele, né, extasiados, querendo saber o que ele queria. Aí ele começa a falar, sede bem-vindo, venha comigo. Aí eles começam, quereis ser meus discípulos? Olha como é que ele começa. Quereis ser meus discípulos? Ele não falou, quereis ser meus apóstolos? Porque ele sabia, por mais que ele soubesse que esses que ele estava chamando seriam os apóstolos posteriormente, mas ele primeiro fala discípulo. Sabe por quê, gente? Porque se a gente é chamada de diva, a gente vai ficar com orgulho e a vaidade, e a gente começa a querer achar que nós somos donos do mundo, e nós não somos nada a não ser um grão de areia. Então, ele já começa discípulo para que a humildade começasse ali. E aí eles começam, aí ele vai selecionando um, vai selecionando o outro, chamou Simão, chamou André, chamou Levi, e foi chamando. E ele ia perguntando, o que você está fazendo aí, Levi? Aí Levi respondia, eu estou recolhendo os impostos aqui do povo, né, que é devido a Herodes. Tá. E aí ele foi recolhendo, e ali eles fazem a primeira reunião para que começasse o trabalho dos apóstolos, que naquele momento estava sendo chamado de discípulos. E aí, a gente lembra que no Evangelho de Lucas, ele fala muito dessa missão dos apóstolos. E nesse momento em que eles estão ali reunidos, eles começam a conversar. E aí, na passagem de Lucas, ele diz o seguinte, do Missão dos 12. Ele começa a descrever como que Jesus chamou os 12. E aqui, Lucas 9, de 1 a 6, ele vai contando como que Jesus falou com eles. E ele diz assim, convocando os 12, deu-lhes poder. Olha só, deu-lhes poder. Mas o poder, ainda como discípulos, o poder que ele estava querendo dar era aquela autoridade, mas uma autoridade mais ou menos controlada, não aquele controle que a gente conhece nosso, mas o controle de alertar e de falar coisas boas para eles, sem que eles se desanimassem, porque eles iam enfrentar uma pedrada. Era uma coisa bem puxada naquela época, né? Então ele começa a falar, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Então ele disse para eles o seguinte, olha, o que são esses demônios? São essas pessoas que estão ainda inferiormente com pensamento diferentes, essas pessoas doentes. Naquela época tinha muito a hanseníase, né? Então eles tinham que ficar preocupados por causa dessa doença. Então ele dizia isso para vocês, eu dou autoridade para que vocês possam agir dentro desses parâmetros que eu estou falando, para tirar os obsessores, ou seja, esses espíritos que muitas vezes acompanham essas pessoas e as doenças. E aí ele vai dizendo, o reino de Deus, venho proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe também, olha, isso é que é a coisa mais linda que ele fala para eles, nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas.
Quando ele fala isso, ele quer dizer para os discípulos que viriam a ser seus apóstolos, que aqui, quando ele seleciona, ele já vai começar a chamar de apóstolo. Ele diz assim, olha, não precisa levar nada. O cajado era muito importante naquela época, que ele era um sinal de autoridade, de abrir o caminho, né? Aquele cajado que você... A gente, às vezes, até quando está caminhando, a gente pega um pedaço de árvore e fica com aquele árvore, assim, com aquele galho, né? Um galho, e vai andando. É como se aquilo fosse abrindo o caminho, né? Então, aquele que usa o cajado era aquele que abriu o caminho, que estava à frente comandando. Então, ele disse, não leveis cajado, nem alforje. Alforje é aquela sacolinha que geralmente se coloca comida. E ele disse, não vai precisar disso. Nem pão. Quer dizer, não leva o alforje, mas também não leva o pão. Nem prata. Não precisava de dinheiro. Não haveria necessidade de dinheiro, porque tudo que eles iam fazer não era necessário levar o dinheiro. Nem tenham 2 túnicas. Olha que coisa interessante, porque naquela época eles usavam a túnica, eram aquelas roupas internas, as roupas íntimas, né? Então, não precisava levar 2. Só levava que estava no corpo. Lavava na água do rio lá e tornava a colocar. Não precisava levar 2. Mas ele quis dizer no sentido de que nada disso vai ser necessário, porque o trabalho é muito maior do que tudo isso que a gente está falando aqui. E aí ele continua... Só interrompendo rapidinho. E a gente ainda fala, né, que os apóstolos eram pessoas comuns. E eram. Mas se esse convite fosse feito a nós, não vai ter onde dormir, não leva nada, nem uma segunda roupa, vai com a roupa do corpo e vai me seguir. A gente aceitaria? Será que aqueles apóstolos eram tão comuns quanto nós? Eu questiono muito isso, quando fala, não, eles são pessoas parecidas conosco, não eram. Eu não vou dizer... Fala. É interessante mesmo destacar isso daí, porque a gente fala, nossa, a gente já se passaram 2000 anos, a gente já aprendeu tanta coisa, mas a profundidade mesmo dos ensinamentos do Cristo, aquilo que de fato a gente ainda não percebeu que aprendeu e que precisa aprender, ainda está muito distante, né? E são nesses pequenos exemplos que a gente acaba entendendo como que a gente precisa mudar muito, né? A gente ainda está muito distante daquilo que, de fato, a gente se propõe como evolução, como espírito perfeito e tudo mais. Está muito além do que a gente pode, né? A gente iria para uma fogueira ou para uma cruz em nome de Jesus? A gente morreria feliz cantando em nome de Jesus? E a gente ama Jesus. E aí? A Cida está colocando aqui para a gente que essa diferença entre apóstolo e discípulo, ela nunca tinha pensado sobre isso, mas ela também é muito interessante, né? Uma vez que a gente entende que todos eram colaboradores, né? Porém, nós, assim como hoje, todos nós somos colaboradores. A gente pode se considerar um discípulo, né? Os apóstolos, eles se diferenciam só naqueles termos de terem acompanhado, de terem seguido o mestre a partir daquela proposta que foi feita de mudança, vamos dizer assim, né? Naquele período curto que ele teve com eles. Inclusive, alguns livros falam assim, que os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Eles falam muito isso. E aí dá para a gente fazer essa diferença, mas podem se tornar, né? Como nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos suscetíveis à perfeição, mas ainda não somos, né? Então... Eu fiz uma comparação muito parecida. É uma analogia que eu vou fazer, lógico, não tem nada a ver no sentido literal, mas no sentido amplo vocês vão entender. Há alguns anos atrás, o tema da redação do Enem foi os caminhos para a formação educacional de surdos no Brasil. E aí muitos alunos ficaram na dúvida em colocar surdos e deficientes auditivos como sinônimos. E aí, na hora de explicar para os alunos, foi exatamente essa colocação que eu fiz para eles. Nem todo deficiente auditivo é surdo,
mas todo surdo é deficiente auditivo. É verdade, é verdade. Fica fácil para a gente, né, entender melhor. Sim, sim. Exatamente. E aí, no finalzinho daqui de Lucas, ele diz assim: e quantos não vos receberem saindo daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ao saírem, atravessavam todas as aldeias evangelizando. Mas aqui que ele quis dizer isso, não que saia maldizendo, não, porque eles não tinham condições, muitas vezes, de acolher. Então, enquanto estivessem ali, que eles fizessem o trabalho deles da melhor forma possível, né? Sem ficar falando alguma coisa. Então, é um apelo daquela convivência estável entre eles. Enquanto estiver aqui, é aquela coisa que Buda fala, né, sempre. Enquanto você estiver comendo, come. Se estiver andando, anda. Se estiver dormindo, dorme. Se estiver vendo televisão, veja televisão. Não vê televisão no celular, conversando com alguém, porque nenhum desses vezes você está fazendo direito, né? Então, ele quis dizer nesse sentido, né? De você estar ali, vivenciando aquilo ali. Saiu dali, pronto. Bateu as mãos, cumpri a minha missão, sabe? Alguma coisa assim. Isso que ele quis dizer ali. E aí, Olha lá, o pessoal está participando. O Maurício falou. Não, a Isabela. Isabela. Embora já tenha passado 2000 anos, precisamos muito evoluir. Eles eram seres especiais, foram escolhidos por Jesus. Com certeza, Isabela, seres especiais. Eu costumo até dizer que eles também eram um vaso escolhido, né? Diferente de Paulo, mas também eram os vasos escolhidos. Todos nós somos. Por isso que a gente vai falar dos 12, dos 70 e dos 500, porque a gente sabe que todos que estão chegando são importantes. Todos eles vão divulgar e vão fazer com que Jesus seja conhecido de alguma forma. E aí, porque na realidade, quando a gente fala assim, Jesus Cristo, né? Jesus era o nome dele. Cristo é um adjetivo. Esse adjetivo é uma condição de espíritos que chegam a uma alta envergadura espiritual, né? Daquela escala que a gente conhece, é uma escala, o topo da escala evolutiva. Então, a gente pode saber que tem vários Cristos, mas Cristo só teve esse, Jesus, né? Então, e aí ele vai nas suas andanças, para não ser mais longa, porque já são 8h30 e tem a parte da Ana. E aí ele vai delegar nesse momento... peraí, Maurício. Por isso Jesus disse, esse povo me honra pelos lábios, mas não tem no coração. Verdade, Maurício, é verdade. Porque nós também temos muito isso, né? A gente fala da boca para fora, mas às vezes o coração não está sentindo a mesma coisa. Então, onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Que a gente costuma dizer, porque realmente, né, essa vivência do coração é muito importante. Agora, é importante ali que o Paulo falou também, falou assim, acredito que Jesus chamou aqueles que seriam capazes de renunciar a si mesmos. Aceitar Jesus não é uma teoria, e sim uma atitude prática. Verdade, Paulo, é verdade. Não é uma teoria, né? Aceitar. O que é aceitar Jesus, né? Quando a gente fala aceitar. Meu irmão, nossos irmãos evangélicos, quando batem aqui a porta aos domingos, falam, você já aceitou Jesus? Já. Né? Essa aceitação deles, o verbo é um, mas o significado desse verbo tem duas nuances para eles. Outra conotação, né? Duas conotações, é verdade. Essa aceitação é quando a gente sabe, eu sei, né, que Jesus existe. Então, eu não preciso aceitá-lo, ele já é parte de mim, né? Então, é nesse sentido da aceitação. E como Paulo falou, né, e a gente sempre ouve, eles eram pessoas comuns, e a Isabela colocou, não, eles foram escolhidos, eles eram seres especiais, escolhidos por Jesus. Eles não eram considerados seres especiais, porque eram pescadores, pessoas... Pedro, a gente viu quantas coisas Pedro fez, né? Se precisasse, cortava a orelha em nome de Jesus, né? Cortou, e defendia, mas ao mesmo tempo negou Jesus. Quer dizer, pessoas comuns eram em relação a isso, né? Que eles tinham atitudes ainda que nem chegavam aos pés de Jesus, lógico. Mas eu falo assim, como o Paulo falou, eles tinham atitudes que talvez a gente, conhecendo Jesus, estudando Jesus, com toda essa bagagem de ensinamentos que nós temos aí à nossa disposição, não seríamos capazes de abrir mão de muitas coisas que eles abriram em nome de Jesus. Ou seja, eles foram para a prática.
eles foram à prática, eles foram crucificados, foram apedrejados, e os outros também, né, que vieram depois, foram para a boca dos leões, foram para cá e para lá, e sorrindo. Isso é que a gente ainda não tem essa atitude. E muitas vezes eles foram muito excluídos, né? Como a gente vê hoje em dia, né? O que tem acontecido dessas exclusões, eles eram excluídos, então eles precisavam, isso tudo dava muita insegurança para eles. Tanto que quando Jesus se encarnou, eles ficaram muito inseguros. A gente vê várias passagens nos apóstolos inseguros, porque estavam sem aquele comandante, né? Vamos dizer assim, porque ele foi um comandante, né? Então, aí Lucas ainda fala o seguinte, para a gente ir terminando pelos 70 agora, em Lucas 10, ele vai falar dos 70, a missão dos 70. Quer dizer, ele teve os 12, a coisa foi se aumentando. De 2 em 2, ele falou, vocês vão de 2 em 2 e vão espalhando. Agora, não entre aonde vocês não sejam bem-vindos. Por que ele falava isso? Porque se a pessoa não quer, não adianta você forçar. Muitas vezes a gente faz isso. A gente fala, não, você tem que conhecer a doutrina, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que acontecer. Nós não podemos fazer isso, nós não temos esse direito de fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente acha que é o melhor para mim. Né? Então, foi isso que Jesus também deixou. E aí, em Lucas 10, a missão, ele estava querendo dizer que a missão não era individual de algum apóstolo, eles iam em 2, justamente para demonstrar que a missão não era individual. Os 2, um amparando o outro, e eles foram se separando e foram indo para vários lugares. E ali eles começaram a arrecadar, e vieram mais 70. E aí tem uma história longa desses 70, que multiplicado, que dividido, que não sei o quê. Haroldo tem uma palestra que fala sobre isso, dos apóstolos de Jesus, ele fala desses 70. Agora chegou a chefe aí, a Rosana Caruso, pode responder qualquer pergunta. Lá. É verdade. E aí ele começa falando, depois dessas coisas, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2. E aí ele vai falar a mesma coisa, gente, olha que lindo, a mesma coisa que ele falou lá na missão dos 12, ele vai falar para esses 70. Não leva cajado, não leva alforje, não leva pão, nem leva prata. Aonde vocês entrarem, não julguem nada. Sejam bem-vindos, mas saiam de cabeça erguida ajudando. Não se preocupem com a comida, não se preocupem com o dinheiro. Ele diz assim, e a doença, não se preocupem com essa doença, então tem sempre a ajuda. E acolher sempre da melhor forma, mesmo que estivessem sendo excluídos. Né? E aí, nesses 70 foram aumentando, e lá deixa eu abrir aqui, em Atos, não, minto, na Epístola aos Coríntios, é a única citação que tem falando desses 500 da Galileia, que nós vamos encontrar também no livro Boa Nova, no penúltimo capítulo, quando ele fala dos 500 da Galileia, porque o último capítulo é sobre Maria, né, de chorar, e o anterior é sobre os 500 da Galileia. E nesses 500 da Galileia, ele fala para um pessoal que estava assistindo a ele depois da sua desencarnação, ele se transfigura nesse monte, os apóstolos começam a falar que ia ter a pregação de Jesus, que Jesus ia falar, então todas as pessoas começaram a se direcionar para essa montanha, e lá ele fala para essa multidão que está ali, e ele diz para aquela multidão que eles também seriam os propagadores dessa doutrina. Então, o único lugar que é citado no Novo Testamento é na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou, e que foi ressuscitou ao terceiro dia. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda mais tarde, mas alguns já dormem também. Então, ele quis dizer o seguinte, que esses 500 que estavam ali também continuaram, e muitos deles já não estavam mais ali.
Olha que interessante, mas eles fizeram a parte deles. Então, quando ele diz assim, olha, é que a letra está tão pequena, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Quer dizer, muitos deles ainda viviam, e muitos já haviam desencarnado, mas que estavam fazendo essa continuação, essa continuidade da doutrina de Jesus. Então, esses 500, e aí, para terminar, eu fiz uma ligação com o livro Transição Planetária, e eles iriam reencarnar em vários lugares, em vários países, em vários momentos da criação. Eu me lembro da Transição Planetária, quando Manuel Filomeno de Miranda coloca para Divaldo daqueles que iriam reencarnar depois daquele tsunami, daquelas pessoas que ali desencarnaram através daquela tempestade, daquela como é que fala? Daquela onda, né? Então, que ele fala ali para Divaldo que muitos iriam reencarnar em vários setores, em vários lugares, e que esses que iriam reencarnar, eles iriam ajudar na evolução do planeta. Então, todos esses, quem são esses 500? Quem são esses 70, gente? Quem são esses 12? Né? Então, de trás para frente, somos nós. Nós é que estamos aqui procurando, nos esforçando para domar as nossas más inclinações, para que a gente possa fazer exatamente isso. Né? Que essa situação que nós estamos enfrentando, quando a gente fala assim, Covid, quem tem um, se tiver em contato com 3, derruba os 3, que os 3 derrubam outros. Então, vamos fazer o contrário, vamos derrubar essas pessoas, não pela Covid, mas pela presença de Jesus em nós, por nós sabermos que nós temos esses ensinamentos e que a gente pode, de alguma forma, modificar toda essa situação. Quando a gente fala para alguém, quando está agindo de uma forma diferente, a gente fala, meu irmão, olha só, não faz isso agora não, espera um pouco, e pensa mais um pouco, deixa a coisa amadurecer, deixa o tempo se situar para você ver se é isso mesmo que você quer, e quantas vezes a gente volta atrás, né? Então, a mensagem que eu queria trazer, corrida, mas já está em cima da hora, era essa, desses vários apóstolos e discípulos que somos, que a gente possa estar sempre certos de que seremos a cada dia melhores do que fomos. E na seara do Cristo é o melhor caminho para nós. Tá? Muito obrigada, gente. Não agradece agora não. Espera aí que ainda tem eu. Vamos continuar. Senão o povo vai embora. Não vai embora não, gente. Estou agradecendo por ter me aturado aí. Não, mas calma, você não vai falar, ué. Você não é um bate-papo? O Maurício colocou ali, né? Que alguém oferece uma missão para um desconhecido. Com Jesus não foi diferente. Espíritos amigos de outras encarnações. Jesus conhecia cada um deles como conhece cada um de nós, né? Nos conhece das nossas várias encarnações, né? E conhecia com certeza eles o que eles tinham capacidade para fazer. Então, ele nos ajuda, né? Falando, ele próprio falou, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ele sabe das nossas potencialidades, sabe da nossa capacidade, e sabe que a gente escorrega no caminho, mas tem a possibilidade de mudança, de voltar atrás e recomeçar, né? Exatamente. E tanto ele conhecia e sabia em relação aos apóstolos, que eles continuaram, né? Jesus desencarnou, e aí eles já estavam preparados a dar continuidade. Como a Luz falou desses 500, quantos que surgiram logo depois? E aí a gente vai andar um pouco no tempo, vamos lá para a Casa do Caminho. Que Pedro, mal Jesus desencarnou, Pedro estava cortando a orelha, Pedro estava negando Jesus 3 vezes, e aí teve que assumir ali aquela Casa do Caminho e se mostrar de outra forma. Eles foram crescendo juntos. Assim mesmo, quando Pedro assumiu a Casa do Caminho, que é o modelo de centro espírita que nós temos hoje, graças à Casa do Caminho, só que lá, naquela época, não existia hospital, gente. Então, eles tinham que curar as feridas, eles tinham que fazer o papel de hospital, eles tinham que passar as informações, as anotações de Levi, que era o que se tinha na época,
sobre Jesus, a única coisa que tinha escrito, que tinha anotado, eram as anotações de Levi, né, de Mateus. Depois virou o Evangelho de Mateus. Então, aquilo passava, aqueles pergaminhos passavam de mão em mão. E quem podia, quem sabia escrever e ler, quem eram os escribas, né, quem podia escrever, passavam para outras pessoas. Mas não é com essa facilidade que nem a gente vai hoje ali na papelaria, me dá um chamequinho, me dá... Não, era papiro, era coisa muito difícil de se conseguir. Era muito difícil. Então, era tudo muito caro, tinha que botar para secar aquele couro, enfim, e do papiro, que era a da planta, era mais caro ainda. Enfim, era tudo muito difícil, né? Hoje a gente tem, como eu falei, né? Nós temos a internet para pesquisar sobre Jesus, nós temos os livros, as obras de Chico, as obras de Kardec, o Novo Testamento sendo traduzido por irmãos que nos facilitam, como essa tradução do Haroldo, e a gente não faz o que eles fizeram. Continuamos a caminho. Mas, enfim, aí Pedro assumiu ali a Casa do Caminho, com sua esposa, com Tiago e com outros apóstolos, mas ele também ainda não estava totalmente transformado. Ele já tinha a vontade, já tinha aquele foco do que tinha que fazer, mas eles atendiam as pessoas de manhã à noite. E tem uma passagem que Pedro, como a gente diz hoje, pagava muito mico. E a Elisete fugiu da aula lá e veio dar um alô para nós. Olha lá, fugiu da... Nós avisamos que não iríamos para a aula hoje. Aí ela falou, então que vocês façam uma boa palestra. Ela fugiu. Obrigada, amiga. Deu uma fugidinha. Veio dar uma força aqui para nós. Boa aula lá para vocês, os mensageiros com o Luiz Guilherme. Então, Pedro... eles estavam exaustos, trabalhando de manhã à noite. Aí um dia, de tanto que ele trabalhou, atendeu tanta gente, ele deitou, fechou as portas e falou, chega, não atendo mais ninguém. E aí, de repente, ele ouve um barulho na porta, uma batida. Toque, toque, toque. Já fechou, vai embora, só amanhã. Pedro pagava muito mico, tadinho, com Jesus, né? Porque ele passou muita vergonha, né, coitadinho, de negar, dizer que não ia negar nunca. Pedro, tu me amas, te amo, mestre, mas depois negou. Como enfim, Chico com Emmanuel, né? Como Chico com Emmanuel, tadinho, sofreu na mão do Emmanuel, né? Mas aí Pedro falou isso, vai embora, não sei o quê. Aí, não satisfeito, ele ouviu passos. Aí ele levantou. Como assim? Como entrou quando ele foi ver a Jesus que estava ali? Aí ele se ajoelhou e pediu perdão, quer dizer, então era Jesus que estava ali entrando na Casa do Caminho e ele negando, né, achando que era um outro tipo de atendimento. Então, olha como Pedro ainda precisava aprender, como eles todos. E isso que foi bacana, que eles foram aprendendo ao longo do tempo, ao longo da jornada, para no final todos serem sacrificados, serem martirizados, né, tiveram mortes felizes por estarem ali desencarnando em nome de Jesus. Inclusive, aquela pequena casa de Pedro continua a ser um ponto de encontro desses que iriam se reunir ali para continuar o apostolado, né? Ser discípulos, eles aprendiam ali na Boa Nova, fala muito na casa de Pedro. Na casa de Pedro. Então, mas aí depois eles se mudaram, a Casa do Caminho já era em Jerusalém. E quem ajudou muito eles na Casa do Caminho, que foi muito bem recebido? Estevão, do livro Paulo e Estevão. Que se não tivesse Estevão, a gente não teria Paulo. Qual seria a grandeza de Paulo se ele não tivesse tido aquele episódio, né, triste, mas ao mesmo tempo marcante, de apedrejar Estevão? Então, até no início que eu estava relendo hoje o Paulo Estevão, gente, Paulo Estevão é imperdível, né? É um livro que a gente tem que ler, reler, porque cada vez é um ensinamento novo.
a gente, além de conhecer essa história maravilhosa de Paulo e de Estevão, é uma aula de história do cristianismo, né? Então, é a nossa história também. Então, Estevão foi recebido na Casa do Caminho e ele já tinha conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento. Ele era muito religioso, tinha muita fé em Deus. E aí, quando foi levado lá à Casa do Caminho, Pedro adorou, porque ele tinha uma condição de oratória muito boa, ele falava muito bem. E aí, quando ele pegou os pergaminhos, os escritos de Levi, e ele conheceu Jesus, ele fazia pregações lindíssimas. Então, dividiu um pouco do trabalho com eles, que uma turma ficava atendendo os necessitados do corpo e outra turma ficava fazendo a pregação, né? Então, e aí isso chamou a atenção de quem? De ainda Saulo de Tarso, né? Que quando ele conheceu Jesus, o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente se ajoelhou diante daquela luz de Jesus e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então, de perseguidor dos cristãos, que ele não gostou nada daquela pregação de Estevão, por isso que foi, ainda não vou contar muito não, que é para vocês lerem no Paulo e Estevão, tá? Porque se eu contar aqui, depois vocês não se interessam. Então, ele foi à Casa do Caminho, assistiu as pregações de Estevão, não gostou nada daquilo, mesmo sem saber que Estevão era irmão da sua noiva, Abigail, uma pessoa maravilhosa com quem ele tentou amansar muito aquele temperamento dele, intempestivo, né, arrogante. Mas ele foi criado nas leis de Moisés. Ele foi criado por Gamaliel, que era o mestre lá do Antigo Testamento, e ele seria o candidato a ser o doutor da lei, o substituto de Gamaliel, que já estava idoso. Nessas leis, né? Se apoiava muito nessas leis. Quando no caminho de Damasco, que ele foi perseguir Ananias, aquele que mostrou Jesus para Gamaliel e para sua noiva, Abigail, ele estava enlouquecido, porque como assim, as pessoas que ele mais amava, Gamaliel também ele viu na Casa do Caminho. Como assim, aquele Estevão que falava de Jesus, e na hora do seu apedrejamento, Estevão, eles se reconheceram ali que ele era irmão da Abigail, né, na hora do apedrejamento, que ele fez questão que Abigail fosse ao apedrejamento. E aí Estevão falou para Abigail: Abigail, minha irmã, segue com ele, porque se ele é tão fiel às leis que ele acredita, ele será fiel a Jesus. Então, aquilo mexeu muito com Saulo na época, né? Que ainda era Saulo, não era Paulo. Mexeu muito como aquele Jesus, tão perseguido, que ele queria perseguir e acabar com os cristãos, como que pessoas se deixavam ir para a cruz, como ele foi apedrejado, ali para a cruz não, apedrejado, e ainda defendendo o mestre. E aí ele, não satisfeito, ele foi para Damasco para acabar com Ananias e com outros cristãos por lá. E o Paulo era exatamente o que o Maurício falou ali, né? Tinha palavra, mas não tinha um coração, né? Ele sabia todas aquelas escrituras, todas aquelas leis, mas ele não aplicava aquilo na realidade, né? Não tinha prática como ele aplicava, ele defendia o que ele conhecia. Ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele achava correto. Para ele, Jesus e os cristãos eram loucos, que estavam totalmente contra as leis de Moisés. Essa parte aí de interpretação dos textos, né, de Novo Testamento, Antigo Testamento, a gente vê os nossos irmãos de outras religiões
como eles se prendem à interpretação dos textos, interpretam da maneira deles, que na realidade nós não sabemos interpretar. Muitas vezes a gente erra pela nossa erro na interpretação, né? Então isso é uma coisa também muito difícil, né? Muitas vezes a gente fala, mas está escrito aqui, né? Como Nicodemos fala, mas está na lei, está aqui, ó, tem que nascer de novo, vindo do ventre da mãe. Então, para nós está muito claro, né? Está claro, entendeu? Então essas coisas fica muito difícil quando a gente não entende, né? Fica difícil da gente até explicar, né? Da pessoa entender. E aí era a mesma situação, né? Eu me recordo. Desculpa, Ana. Pode falar. Eu me recordo que teve um ano que nós estávamos lá no GEAL, participando de um ENEF, e uma das atividades propostas foi nós analisarmos diferentes frases voltadas para a questão do amor ao próximo, né? Só que cada uma das frases que foram apresentadas, elas eram utilizadas em diferentes crenças. Então, amar ao próximo como a si mesmo, no cristianismo, e o islamismo, como dizia, o budismo, diferentes vertentes religiosas, mas que traziam para o fundamento do ensino da questão a mesma informação. Então você vê, são diferentes caminhos, são diferentes vertentes, às vezes diferentes palavras, mas que trazem para o contexto geral a mesma informação. E aí muitas vezes a gente peca, né? Porque às vezes a gente fica tão preso, aquela fé cega, que a gente não percebe que ao nosso redor há muito daquilo que a gente fala e que a gente prega, mas em outra situação, em outro contexto, né? O próprio doutor da lei, quando questionou Jesus qual era o maior mandamento, ele sabia a resposta, mas ele não sabia na sua profundidade, tanto que Jesus, ao responder para ele, mostrou amar ao próximo como a si mesmo, e o próprio doutor da lei questiona, mas quem é o meu próximo? Ele sabia. Na verdade, a profundidade, ou melhor, o ensinamento em si, ele vai muito além das palavras, né? Exatamente. Que nem Pilatos para Jesus, né? Que é a verdade. Jesus preferiu calar. Ele não tinha a menor condição de entender o que era a verdade, né? Então Jesus calou, deixou ele no vácuo, como se diz hoje. Bom, mas aí Saulo estava na estrada de Damasco, viu Jesus, caiu do cavalo pelaquela luz, né? Ficou cego imediatamente, ou seja, com a cegueira espiritual, tem várias interpretações, e aí imediatamente ele, Senhor, que queres que eu faça? E aí por que Jesus falou que Paulo, né? Eu falo Saulo, falo Paulo, porque até então ele não era Saulo, né? Porque Saulo era o vaso escolhido. Porque Jesus sabia a tendência que Paulo tinha dentro dele, que ainda o Saulo tinha. Ele só estava na direção oposta ao Cristo. E às vezes a gente nos percebe, ou a gente vê em outras pessoas, que as pessoas são neutras, né? Ou seja, estão em cima do muro. Elas nem seguem para um lado, nem são maus e nem são bons, mas são neutros. E Paulo não. Ele era determinado naquilo. Foi errado, matou muita gente, fez muitas atrocidades, mas era aquilo que ele acreditava. Na hora que ele mudou o rumo, na hora que ele conheceu Jesus e mudou o rumo, pronto, olha só o que ele fez. Se não fosse Paulo, gente, a gente não conheceria Jesus. E foi ele que andou a pé e por muitos locais fundando as igrejas. E ele, eu estava lendo um livro também, um historiador, falando dele, que muitas coisas que a gente aprende, que a gente conhece em criança, a gente não imagina o quanto a gente vai usar depois, na idade adulta. Paulo era um atleta, ele era um corredor de bigas, e aquilo a gente só via aquela atividade dele como se só servisse para o orgulho dele.
Mas não, ele ser um atleta ajudou a ele depois, mais tarde, a andar fundando aquelas igrejas todas. Ele era tecelão, porque por mais que seu pai fosse rico, eles tinham que, era do costume judeu, a eles terem uma profissão. Então, a profissão de tecelão ajudou a ele, quando ele foi para o deserto, ele ficou 3 anos no deserto, depois de ter conhecido Jesus, ele foi trabalhar e sobreviver pelo o que ele conhecia. E, além, a terceira coisa que ele teve, que ele aprendeu, foi a língua grega, o hebraico, o aramaico. Isso também ajudou muito a ele se comunicar com as pessoas, né? Bom, então, a gente começa a falar de Jesus e de Paulo e Estevão, vai embora, né? Mas espera aí, que eu já vou fechar. Espera aí, que já estamos quase 9 horas. Então, quando ele conheceu Jesus, chegou lá em Damasco, quem foi ajudar ele a recuperar a visão? Ananias, aquele que ele foi perseguir e matar. Ananias percebeu Jesus falando com ele. Vai lá na hospedaria e você vai ajudar, vai dar um passe, vai restituir a visão de Saulo. Aí Ananias questionou Jesus. Saulo, mestre? Aquele que já matou tantos cristãos? Esse mesmo, que já matou tantos dos nossos, né? Esse mesmo. E como ninguém tinha coragem de negar nenhuma tarefa que Jesus pedia, Ananias foi lá e viu Saulo totalmente modificado. E naquele momento já entregou a ele umas anotações de Levi para que ele fosse já conhecendo melhor os ensinos de Jesus. E Saulo foi para onde? Pulando um pouco, ele foi para o deserto e tal, encontrou seu mestre Gamaliel, já convertido, né, a Jesus, mas ele foi parar na casa do caminho. E quem ele encontrou lá? Pedro, Tiago, João. E aí vocês acham que eles receberam ele de braços abertos? Venha! Pode entrar, meu amigo. Você já matou tantos de nós, e agora? Mas ele chegou todo ruim, coitadinho. Ele chegou com o rosto assim muito... com a fisionomia muito acabada, né, de tantos anos no deserto, e andando para lá e para cá. Então ele mudou, ele era outro homem, aquele cara lá todo fortudo, todo sarado, como a gente diria hoje, né, de corredor de bigas e com aquele orgulho, era outra pessoa. E aí começou Pedro a ter problemas, porque Pedro, ele até aceitaria Saulo lá. Mas quem negou veementemente? Tiago, que não acreditava de jeito nenhum que ele tivesse se modificado. E João, o apóstolo, né, querido de Jesus, né, João, que era amor, ele também acreditou. Mas Saulo depois passou uma noite fora e tal, e aí no dia seguinte ele conseguiu mostrar que ele realmente estava modificado. Igualzinho a nós, né? A gente também faz isso, né? Igualzinho fulano, eu conheço, ele não mudou, não. Ele deve estar a mesma coisa. A gente não dá chance, né? Para a transformação do outro. Porque a gente não dá nem para a nossa, né? Aí eles conseguiram, né? Conseguiram ver que realmente Saulo estava modificado, né? E aí já complementando os 500 da Galiléia que a Lourdes falou, os 12, quer dizer, Paulo se transformou imediatamente num apóstolo, né? Sem ser os 12, né? E assim como conhecemos vários outros. E aí trabalhou junto com eles, só que aí começou a ter um desentendimento entre Paulo e Tiago. Por quê? Paulo foi para Antioquia. Pedro mandou ele para lá, que em Jerusalém estava muito difícil para ele, porque os doutores da lei não acreditavam mais nele. E ele, com aquele orgulho dele, que ele ainda não tinha perdido, ele conheceu Jesus, ele mudou de lado, mas a sua personalidade continuava, aquela personalidade ali firme. Então ele achou que ele ia numa sinagoga, que ele ia entrar, que ele conhecia todo mundo, e aí ele ia falar para eles, para os doutores da lei lá, para os sacerdotes: olha,
Jesus é o Messias, Jesus é que é o cara. Deu certo? Não parece a gente, quando a gente conhece a doutrina espírita e quer convencer meio mundo? Isso que eu falei. Não é assim, né? Então ele foi para Antioquia, onde ele fundou uma igreja, e ele trabalhou ali naquela igreja de uma forma mais livre, não do jeito que Tiago queria. Por quê? Tiago, a Casa do Caminho acabou sendo, parecia até uma sinagoga. Por quê? Tiago queria que os judeus ortodoxos, eles que mantinham a Casa do Caminho. Então, Tiago precisava do dinheiro dos judeus que se converteram ao cristianismo, mas eles tinham aquelas ideias fixas da circuncisão, de transformar a Casa do Caminho numa sinagoga com todos aqueles rituais. E Paulo mudou completamente. Quer dizer, ele defendia aquilo quando ele aceitava o Antigo Testamento. Na hora que ele conheceu Jesus e entendeu a proposta de Jesus, ele falou: nada disso é importante. Então eu vou levar a palavra para todos. Por isso que Paulo foi aos gentios, ou seja, ele levou as igrejas, ele fundou as igrejas em nome de Jesus a todos, não discriminando, não, só os judeus, só e com aquelas regras judaicas. E aí eles tiveram um problema. E Pedro teve que conciliar essa situação. E com tudo isso, eles foram crescendo. E aí, vou cortar algumas coisas para a gente já encerrar, que já falta 1 minuto para as 9 aqui no meu. Pedro foi para... Paulo estava em Roma, isso. E Paulo queria ir muito à Espanha, só que Pedro pediu para chamar ele urgente, porque a Jerusalém estava sendo atacada, perseguida pelos doutores da lei. Então, Paulo recebeu esse recado que Pedro estava indo para Roma, teve que sair assim, sem nada, sem roupa do corpo, sem trabalho, sem casa, sem nada, ele tinha que ir para Roma. Aqui, tá vendo? Vai sem nada. Vai sem nada. Pão, sem alforje, ele foi obrigado, exatamente. E aí, a dúvida de Paulo, ele queria muito ir à Espanha, mas ele precisava receber Pedro, acolher Pedro. Por quê? Quem acolheu ele quando ele precisava, quando ele chegou depois do deserto, quem acolheu? Foi Pedro na Casa do Caminho. Então, ele precisou acolher o amigo, ele abriu mão do que ele queria para acolher o irmão. E mais uma passagem que eu não posso deixar de falar para a gente encerrar realmente foi quando ele recebeu um outro recado, aí esse recado de Tiago, e que pedia para que ele fosse a Jerusalém falar com Tiago. E ele estava se preparando também para uma outra viagem, e aí ele recebeu aquele recado. E eles não se falavam. Paulo e Tiago não se falavam. Se os dois tivessem desencarnado naquela época, os dois seriam recebidos por Jesus, os dois iam falar com Jesus e não iam se falar. Olha que climão, olha que confusão. E aí ele abriu as cartas, né, as anotações de Levi, e o que caiu? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E aí ele não teve dúvidas. Ele foi a Jerusalém, e o que Tiago queria com ele? Fazer as pazes. Reconhecer os seus erros e também pedir para que eles abafassem, né? Que passassem por cima daquilo tudo. Eles já estavam todos muito mais maduros, muito mais sofridos, fortalecidos na fé. E aí eles se entenderam finalmente. E aí Paulo, graças a Paulo também, que pediu a Lucas para escrever sobre Jesus, porque Lucas conviveu com Maria em Éfeso. Nessa época, Maria já morava com João em Éfeso. Então, Paulo tinha várias anotações de Jesus, ele já na prisão. E aí, Lucas, chegando para visitá-lo na prisão,
ele pediu, Lucas, escreve tudo isso aqui. E pediu, não escreva dizendo que fui eu que escrevi, você que escreveu. Então, aquele cara que era autoritário, orgulhoso, e ainda pediu para Lucas, conta os Atos dos Apóstolos, mas não conta, por favor, os meus feitos. Conta exatamente como aconteceu. Porque no final Paulo já estava muito querido pelas pessoas e Lucas ficou impressionado com aquilo, uma despedida dele, ele indo para Roma já para ser preso, e Lucas ficou muito impressionado com aquilo. E aí ele pediu, não conte esse lado festivo, conte o que eu fiz. Então, graças a Paulo, nós temos o Evangelho de Lucas, temos Atos dos Apóstolos e conhecemos Jesus pelas suas igrejas fundadas e depois mantendo aquelas igrejas pelas cartas, né? As famosas epístolas de Paulo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada, que Jesus nos abençoe e que a gente possa estar sempre envolvido nessas histórias maravilhosas de Jesus. A gente que agradece imensamente a disponibilização de vocês estarem conosco nessa noite, né? É interessante que depois de tudo isso que a gente viu aqui, eu vou voltar a bater na tecla da mensagem do espelho, né? A gente, olha só, nós 2000 anos depois, cometendo muitas vezes os mesmos erros que os próprios apóstolos cometeram lá na época de Jesus, diretamente ou indiretamente com o mestre, não é? Ou seja, nós não somos privilegiados ou desprivilegiados por passarmos por todas essas atribulações. Isso faz parte do caminho, não é? Mas também faz parte a gente buscar em nossas reflexões, em nossa consciência, que nós precisamos consertar os erros, né? Então, no momento em que a gente identificar esse problema através do processo de autorreflexão, a gente vai conseguir minimizar todas as nossas adversidades e caminhar um pouquinho mais em frente até o dia que nós tivermos a possibilidade também de encontrar e abraçar o mestre, não é? Então, foi muito boa essa noite. E eu vou agradecer, vou fazer um agradecimento a vocês duas diferente. Porque olha só, pessoal, eu convidei a Ana e a Lourdes para fazerem a live para a gente hoje. Aí, elas me convidaram para participar com elas, né? Elas falaram, não, Renan, fica com a gente, dialoga, bate um papo com a gente. Falei, tudo bem, então vamos lá, né? Inclusive está aí embaixo, né? Passando aí embaixo, o meu nomezinho está ali, mas na verdade os créditos são das nossas queridas irmãs. Olha, todo mundo participou, foi muito bom. Muito bom. Foi ótimo, todo né? Todo mundo discípulo, tá todo mundo no mesmo saco. A gente tem muitos agradecimentos aqui, né? O Paulo agradecendo, né? A Cláudia, quem mais? Isabela falou que foi uma noite maravilhosa, realmente foi uma noite muito boa. A Verônica agradecendo, a Márcia, provavelmente a Marcela tá lá com a gente, né? Tá lá assistindo, tá ali, ó, beijo da Marcela também, né? Então, foi realmente muito bom o nosso estudo. Para a gente fechar, eu vou chamar minha mãe, que ficou aqui ouvindo a nossa mensagem, mas só ficou no cantinho dela ali, né? Vou chamar ela para fazer pelo menos a nossa prece. Isso, ótimo. Não é? Ótimo. Então fica do outro lado aqui. Eu chego com o microfone para cá. Pode falar. Obrigada, meninas. Obrigada a todos, né? Que teve bastante gente aí compartilhando com a gente essa noite maravilhosa. Então, nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer esse momento mágico, né? Nós estamos aí em plena pandemia,
E nós precisamos pregar aquilo que o Cristo deixou para nós. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão maior, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de aprendizado que tu deixaste para nós. Te pedindo, Mestre, e agradecendo por tudo isso. Te pedindo que tu possas olhar por todos os lugares onde se encontra a dor, onde se encontra a doença, nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nas ruas, nos hospitais onde se encontra essas pessoas que estão com a Covid-19, que todos possam se recuperar, que o planeta possa se recuperar e se regenerar. Em seu nome, nós te agradecemos e te pedimos, Mestre, que continue conosco, nos dando força, resignação e coragem para a nossa luta diária. Muito obrigado, Mestre. Fique conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada. Obrigada então, mesmo. queridas, um beijo para vocês. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos nos abraçando e presentes lá nas nossas casas queridas, não é? Isso mesmo. Tá bom. Um beijo, boa noite. Então, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.